Veja agora no Ecosenado. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, cientistas pedem mais investimentos na previsão do tempo. Tem que fazer muito mais conta no mesmo tempo. Qual é o segredo? Comprar uma máquina mais potente. No Ministério da Agricultura em Brasília, uma experiência de horta orgânica e urbana. É a horta demonstrativa criada pelo Ministério da Agricultura para incentivar a agroecologia. E uma entrevista com o senador Cristóvão Buarque, vice-presidente da Comissão de Mudanças Climáticas. Educação é que vai resolver o problema ambiental. Agora, no Ecosenado. O Brasil, mais uma vez, mostrou liderança nos debates e ações no combate ao aquecimento global durante a COP22, que aconteceu em Marrakech. A conclusão é da delegação brasileira de senadores, que participou da conferência. Além de reafirmar o cumprimento das metas já apresentadas, o Brasil se comprometeu, junto a outros 46 países do Fórum de Vulnerabilidade Climática, a traçar um rumo de 100% de energias renováveis o quanto antes. Apoios internacionais com recursos financeiros também foram ratificados pelas nações desenvolvidas. O compromisso é a aplicação anual de US$ 1 bilhão para ajudar países em desenvolvimento e mais vulneráveis no cumprimento de metas. Para a senadora Vanessa Graziotin, ficou consolidado o compromisso dos países com o Acordo de Paris. Já são mais de 110 países que assinaram e ratificaram, entre as 190 nações aproximadamente, ou seja, um número significativo nesse primeiro ano que já assinaram e ratificaram. Mas o documento conclama a outros países também a fazer parte desse acordo, determina as políticas de enfrentamento das mudanças climáticas e a busca do desenvolvimento sustentável como a prioridade, como algo que deva ser prioritário para todos os países do mundo. Os países mais ricos, eles se comprometem a aplicar, a pôr recursos no fundo em torno de US$ 100 bilhões, o que é insuficiente, mas para começar já está de bom tamanho. A outra novidade em recursos conquistada pelo Brasil foi o anúncio do presidente da Conservation International, Russell Mittermeier, que confirmou investimentos de US$ 2 milhões no Brasil para a restauração de florestas em áreas indígenas da Amazônia. Ainda na visão dos parlamentares, debates sobre temas importantes também tiveram avanços, como a precificação do carbono, os pagamentos por resultados de preservação e a produção de biocombustíveis. João Pessoa, capital da Paraíba, recebe o Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, o CONGESTAS. O evento será realizado de 11 a 14 de dezembro na Universidade Federal. Os participantes vão debater a importância da gestão ambiental em prol de um meio ambiente ecológico para esta e para as próximas gerações. Mais informações, acesse eventos.ecogestãobrasil.net. Especialistas em clima estiveram na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Eles pediram maior rapidez na atualização dos computadores que fazem a previsão do tempo e explicaram a importância disso para prever danos causados por fenômenos climáticos. O coordenador do CPT, Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, explicou que o Sistema Nacional de Meteorologia integra diversos órgãos distribuídos por diferentes ministérios. Esse é o centro de excelência que existe nas Américas, depois dos Estados Unidos e do Canadá. Ele tem 21 anos de experiência em modelagem, previsão numérica de tempo, na questão de previsão sazonal, ou seja, 3 a 6 meses de antecedência, modelagem em mudança climática. O Centro de Previsão do Tempo do INPE é hoje um dos 3 centros de excelência nas Américas, mas os pesquisadores destacaram que produzir previsões cada vez mais precisas exige uma atualização constante dos equipamentos. A gente precisa aumentar a resolução do modelo. O que a gente fez foi passar de uma resolução de 45 quilômetros
para um quadrado da área de 20 quilômetros. Para realizar no mesmo computador, de 45 para 20, se um eu levo 2 horas, o outro eu vou levar mais de 10 horas. Mas a janela operacional é somente 2 horas. Então eu tenho que fazer muito mais conta no mesmo tempo. Qual é o segredo? Comprar uma máquina mais potente. Atividade operacional não é aquela história que quebrou o computador, vamos fazer uma licitação para comprar a parte que quebrou, aí demora meses, tá certo? Não é assim. Eu passei por isso no LNCC, que é para pesquisa. Para pesquisa você ainda até consegue sobreviver com isso, mas na atividade operacional não consegue. Previsões mais apuradas, explicaram os cientistas, são essenciais para a prevenção dos efeitos dos fenômenos climáticos na população. O papel da previsão do tempo para o bom funcionamento do sistema elétrico brasileiro também foi destacado. Nós temos um boletim de tempo severo que mostra, ali, olha, áreas de instabilidade permanecem atuando no Paraguai e no Paraná no dia de hoje, no decorrer do dia 11, ocasionando rajadas de vento, descarga atmosférica e precipitação de intensidade fraca a moderada, podendo ocorrer granizo. O que nós fazemos? Reduzimos o carregamento dessas linhas, porque o que mais nos preocupa não é nem a descarga atmosférica, são os ventos de rajada que entram perpendiculares às linhas de transmissão, que têm capacidade de derrubar as torres. Essas informações aqui, que o INPE e que as universidades nos fornecem, é fundamental para a gente poder fazer a operação correta e também definir a segurança e o custo correto. No Ministério da Agricultura em Brasília, uma experiência de horta orgânica mostra a viabilidade do cultivo de hortigranjeiros em espaços urbanos, para quebrar o paradigma de que a agricultura é uma atividade exclusivamente rural. Brócolis, erva cidreira, jambu, repolho, vinagreira. Espécies orgânicas prontas para o consumo e também para ornamentar qualquer jardim. Tudo sem agrotóxico, com a utilização de adubo natural e vasos criativos, feitos com objetos que geralmente são descartados no lixo, como caixas de isopor e pneus, ou os encontrados na natureza, como bambus e restos de troncos. É a horta demonstrativa criada pelo Ministério da Agricultura para incentivar a agroecologia. São cerca de 120 espécies aqui nessa horta demonstrativa que provam sim que é possível para qualquer pessoa na sua casa, em um pequeno espaço, produzir seu próprio alimento. O que a gente queria é trazer para próximo das pessoas na cidade, no ambiente urbano, os conceitos de agricultura urbana, de que você pode produzir seu alimento, você pode produzir plantas medicinais, condimentos, em qualquer espaço. Quer dizer, você tendo um cantinho qualquer, não precisa necessariamente você ter terra, solo. A gente aqui trabalha com vários tipos de vasos diferentes, alternativos, e nós estamos em cima da laje da garagem, quer dizer, nós não temos terra embaixo. Então tudo aqui é ambiente criado. Então isso é exatamente para mostrar que todo mundo pode fazer uma hortinha. Pode ser uma pequenininha, num vasinho, pode ser uma horta maior. O grande questionamento que o movimento agroecológico faz é que modelo de agricultura nós queremos. Porque muitas vezes, se a gente ficar pensando assim, eu só quero saber da quantidade de alimentos, mas e a qualidade do alimento? E a qualidade do ambiente em que esse alimento está sendo produzido? Será que as próximas gerações vão poder ter esses alimentos? Plantas que antigamente o pessoal comia muito, como taioba, bertalha, mas é uma planta que você não encontra mais nos supermercados. Então, se você não tiver quem valorize, que conheça e saiba como produzir, daqui a uns dias ela não vai existir mais. A taioba é muito parecida com o inhame, mas as suas folhas, ao contrário das do inhame, são comestíveis. Cresce bem em lugares úmidos e com pouca luz. Rica em amido, fibras e vitaminas, deve ser consumida refogada. A bertalha é uma hortaliça muito semelhante ao espinafre. Rica em cálcio, ferro e vitaminas, pode ser consumida refogada ou na salada. Bom, Rogério, aqui agora a gente chegou num cantinho aqui especial da horta, Eu vejo aqui que tem jambu, trevo, a capuchinha também ali. Fala um pouquinho dessas plantas, elas precisam de sol, porque quando você quer fazer uma horta, por exemplo, dentro do seu apartamento ou num
no espaço urbano, nem sempre existe aquela incidência de sol tão forte, né? Esse é um dos desafios da nossa horta. A gente tem que trabalhar identificando as plantas que têm essa possibilidade de conviver com pouco sol, que é a realidade de muita gente que vai fazer uma agricultura urbana. Porque às vezes ele tem um quintal que tem um muro, ou que tem uma casa que vai bater sombra num pedaço, ou a varanda dele é virada só uma parte, ou de manhã ou de tarde pega sol. E aí a gente vai identificando aquelas plantas que têm esse potencial para sobreviver nesse ambiente. O caso do jambu é um que a gente tem avaliado bem. O jambu é uma planta que é muito usada no norte do Brasil, na comida, né, paraense, quem come pato no tucupi, peixe no tucupi. O jambu é uma planta que ela tem uma característica de provocar salivação, é uma planta muito interessante para comer. O pessoal usa na medicina, pessoas que às vezes estão fazendo tratamentos com quimioterápicos que dificultam a salivação, você só de botar na boca, você começa a salivar. E a flor dela, então, é mais forte ainda, ela gera muita salivação. Então, é uma planta muito interessante para a culinária, para ser explorada na culinária. No caso da capuchinha, as pessoas não sabem que ela também é comestível, a sua folha. Ela pode substituir o agrião. Então, você vai fazer uma rabada, que tradicionalmente se usa agrião, um ensopadinho, você pode botar as folhas da capuchinha e com a vantagem de que é uma planta perene, ornamental, fica muito bonita. Nós temos ela de flor vermelha, aqui nós temos ela de flor amarela, laranja, ela tem vários tipos e você pode usar facilmente no seu jardim e ao mesmo tempo levar para o seu prato depois. A característica da horta é a sustentabilidade. Aqui tudo é natural, até a polinização é feita com essas abelhinhas que não têm ferrão. O interessante é que aqui na horta todo o material orgânico produzido aqui no local é reaproveitado para fazer novos adubos. Por exemplo, dentro daquela caixa d'água ali também está a borra de café que é usada aqui no ministério, né? Onde serve o cafezinho nos ministérios e depois serve para vir aqui para a horta orgânica. A gente, quando vai fazer uma horta, e pode ser no seu edifício, no seu prédio, na sua casa, a gente pode levantar quais são os materiais disponíveis que podem virar adubo. A gente chama que esse aqui é a nossa cozinha da horta, é onde a gente prepara a comida para as plantas. Então a gente viu no Ministério, a gente tem folhas, tem borra de café, que tem muito em tudo quanto é repartição pública. Nós temos as cascas de verduras e frutas de preparo do almoço aqui no restaurante do Ministério. Então a gente traz esse material para cá e a gente passa por um processo de compostagem. Então, se você olhar aqui, a gente tem pilhas em várias etapas. A gente começa com material mais bruto, vai fazendo o que a gente chama de tombamento, vai revirando, e aí os micro-organismos vão agindo e no final a gente tem um composto pronto, que é quase como se fosse uma terra vegetal. Perfeito. Esse aqui é o melhor adubo que a gente pode ter para usar nas plantas. As mudas também são produzidas no local e um funcionário cuida da irrigação e mantém o jardim. Nessa horta, um pequeno exemplo de produção orgânica que tem sido cada vez mais conhecida no Brasil. Há 15, 20 anos atrás, a gente tinha uma produção orgânica muito mais concentrada no sul e sudeste. Hoje não, hoje a gente tem produção orgânica em todos os estados brasileiros. Você tem mercado de produtos orgânicos não só nas capitais, mas em várias cidades do interior também. E a gente começou a ocupar espaços também nas compras governamentais, então você passou a ter produtos orgânicos nas escolas, na alimentação escolar. O que a gente associa sempre à questão da produção orgânica, do movimento agroecológico, é isso. Que agricultura nós queremos ter no futuro? Que agricultores nós precisamos para ter a agricultura que nós queremos ter no futuro? Por quê? O tipo de agricultor e o tipo de agricultura vai dizer o que nós vamos comer no futuro. O acesso à diversidade, variedade de produtos, consequentemente variedade de nutrientes e tudo mais, ele está muito associado a quem vai estar na terra produzindo.